Vamos continuar a sequência desse trabalho, o cientista espiritual André Luiz. Hoje vai ser a lição número 461, Centros Encefálicos. Isso você vai encontrar no livro Evolução em Dois Mundos, do capítulo 13, livro psicografado pelo Chico Xavier e o Valdo Vieira, o livro do André Luiz, e esse livro está na editora da Federação Espírita Brasileira, da FEB. Você pode pedir. Eu tenho, às vezes, lido o texto como o André Luiz escreveu. Por quê? Porque a minha intenção é trazer o que o André Luiz está dizendo e chamando a atenção para o fato científico que ele está dando. Então é preciso entender isso. Nesse capítulo 13, ele vai falar de almas e de fluidos, que é muito importante, que já começou a falar nos capítulos anteriores, e nesse vamos ver o que é que ele está dizendo com essa centros encefálicos. Olha o que ele vai dizendo. Ele começa falando assim: é, pois, um novo plano a dividir-se em variados setores de ação e de luta, que a consciência desencarnada, agora relativamente responsável, ou seja, o espírito já desencarnou, a consciência dele está livre desse corpo físico, relativamente responsável, vai conhecer o resultado das suas próprias criações na passagem pelo campo carnal, através dos reflexos receptivos em seu pensamento. Ele vai agora conhecer pelo menos parte. O fluido em que se lhe imprime os mais íntimos sentimentos e que ele define os mais ínfimos desejos. Ou seja, o fluido, na realidade, é o fluido cósmico universal, que ele, o pensamento, usa esse material e vai usar o material de acordo com a capacidade criadora do espírito, que o espírito é co-criador. Então, o pensamento agora, com os seus sentimentos, suas vontades, ele vai fazer quase que um balanço para ele agora, porque ele já desencarnou. Ele diz, com a supervisão dos orientadores divinos, porque isso é que ele está dizendo, essa supervisão agora que ele vai fazer com parte dele, ainda não é discutido, lógico, no mundo acadêmico, mas ele vai dizer de novo que o mundo acadêmico não discute, com a supervisão dos orientadores divinos, associando-lhe no cérebro o centro coronário e o centro cerebral, em que esse movimento sincrônico do trabalho e sintomas. Ele agora vai precisar fazer essa sincronicidade entre os centros coronário e todos os centros de forças que o André Luiz fala lá atrás, e nós já discutimos isto. Tem vários centros, esses centros, que alguns orientais chamam isso de chakras, mas ele chama a atenção dos centros principais e esse coronário que é o principal, que vai ter uma importância muito grande no problema do cérebro, em que o movimento sincrônico de trabalho e sintonia. Ele diz, por intermédio do primeiro, o centro coronário, que é o principal, a mente administra o seu veículo de exteriorização. Ele vai exteriorizar, e esse centro aqui é o principal para esse movimento. Utilizando a rigor do segundo, que é o cardíaco, que ele recolhe os estímulos, ele recolhe os estímulos que o centro coronário vai passar, e esses estímulos ele vai transmitindo impulsos e avisos, ordens e sugestões mentais aos órgãos e tecidos, células e implementos do corpo, porque se expressa. Ele vai fazer isso lá para o corpo.
Quando é no espírito, quando só está desencarnado, ele vai fazer isso do corpo perispiritual. Quando ele está encarnado, ele vai fazer isso do corpo físico. Mas sempre passa pelo perispírito em primeiro lugar. É assim como o centro cerebral, que é o segundo, que se representa no córtex encefálico por vários núcleos de comando. Ele está dizendo que esse centro cerebral que vai comandar, porque ele vai agir sobre os outros todos, e vai chegar até do tálamo e vai mandar para os córtex cerebral para mandar informações que lhe interessam, por vários núcleos de comando que existem, controlando, quando está no corpo físico, controlando as sensações e impressões do mundo sensório, porque ele que vai controlar, porque na realidade do mundo sensório a informação vai chegar até o tálamo, o hipotálamo, nas regiões que vai corresponder, mas o espírito também vai mandar informação que vai chegar até aí. E na realidade o controle é do espírito, o espírito que está fazendo esse controle. Ele diz, por intermédio de todo o conjunto de núcleos de encéfalo, a impressão do mundo sensório, o centro coronário, por intermédio de todo o conjunto de núcleos do diencéfalo, que é uma região do cérebro, possui no tálamo, que é uma região que está no cérebro, para onde conflui todas as vias aferentes à cortiça cerebral. Ele diz, com exceção da via do olfato. O olfato, ele não faz esse mecanismo. O olfato é uma sensação que é diferente. O André Luiz vai dizer, ele fala, que devemos esclarecer que a via olfatória não passa pelo tálamo. Contudo, mantém conexões com alguns núcleos talâmicos por meio de fibras provenientes do corpo mamilar situado no hipotálamo. Ele está dizendo que o olfato não obedece a essa sequência, mas também tem fibras provenientes do corpo mamilar situado no hipotálamo. Aí ele vai dizer que é a única via sensitiva de ligações corticais que não passa por ele. Vasto sistema de governança do espírito. Onde é que o espírito vai exercer a governança lá no cérebro? Aí, nessa delicada rede de forças, através dos núcleos intercalados, nas vias aferentes, através do sistema talâmico de projeção difusa e dos núcleos parcialmente abordados pela ciência da Terra. Esse assunto já é conhecido da ciência, a parte dos núcleos do hipotálamo, mas a ciência conhece como um centro das sensações, como se aí fosse o comando. E aí o André Luiz está dizendo, vem essas informações externas para a visão, para audição, essa vem e passa por uma série de cadeias que é conhecida na fisiologia, até esses centros, lá no hipotálamo, que desse centro que vai para o cérebro. Só que nesse centro o espírito já exerce a influência, que é controlada lá pelo centro coronário, que vai controlando e ele aí exerce a influência. Então a informação vai, mas antes é feita uma triagem pelo próprio espírito, as quais a linha média que vão degeneram após a extinção do córtex, segundo a experiência conhecida. Verte o pensamento, o fluido mental. Olha o que ele está dizendo agora, o pensamento, o fluido mental, por secreções sutis, não do cérebro. Essa secreção não é do cérebro, mas da mente, fluido que influencia primeiro por intermédio de impulsos repetidos, toda a região cortical e as zonas psicossomáticas sensitivas, vitalizando e dirigindo todo o corpo biológico, para, em seguida, atendendo ao próprio continuismo de seu fluxo incessante, espalhar-se em torno do corpo físico, da individualidade consciente e responsável pelo tipo, qualidade e aplicação do fluido,
organizando-lhe a psicosfera, o halo psíquico, qual ocorre com a chama de uma vela que, valendo-se do combustível que a nutre, estabelece o campo que lhe prevalece a sua influência. Olha o que ele está dizendo. E esse fluido mental, o que ele ainda acrescenta? Esse fluido ou matéria mental, ele está chamando matéria mental, tem sua poderabilidade e as suas propriedades químio-eletromagnética específica, definidos em unidades perfeitamente mensuráveis, ou seja, o tipo de pensamento é mensurável isso. Qual acontece no sistema periódico dos elementos químicos no plano terrestre, compreendendo-os que em círculo de inteligência mais evoluída, surpreende combinações dos fatores conhecidos, pode ser efetuado com vista a certos fins, como sucede atualmente na Terra, onde os elementos como o Netúnio, Plutônio e Americio e o Cúrio pode ser artificialmente produzido. Esse camarada está dizendo, inclusive, que esse material, ele obedece à escala periódica, só que tem elementos abaixo do hidrogênio e acima do urânio. E ele diz que já tem elementos que é artificialmente formado. E está dando alguns exemplos. Isso para a época que o André Luiz fez esse livro. Você veja, ele está dando muito material, inclusive dizendo onde é o centro que vem as informações exteriores e a interior, que ponto do corpo vai ver. E o controle está lá no perispírito, no centro coronário. Ele vai fazendo isso, vai mostrando, como nós já conversamos isso em capítulos anteriores lá sobre o assunto. Olha, a informação, ele está dando uma série de informações aqui que o mundo científico ainda não parou para analisar. André Luiz precisa ser divulgado. Divulgue o André Luiz. Até o próximo encontro nosso.